Amém? Glória a Deus, aleluia. Quero chamar o pastor Éder. Primeira vez que o pastor Éder está ministrando aqui, amados. É um pastor muito abençoado, canta muito. Que eu falei para ele um dia, eu quero que você venha, você e a tua turma lá, para louvar um dia com a gente, num culto de homens, algum evento aqui, viu, pastor Éder? É um homem que está sempre à disposição para a obra de Deus, amém? Mas ele vai falar dele mesmo, né? Porque eu não sei muitas coisas, mas eu sei as melhores, que é um homem de Deus. Isso daí é o melhor de tudo, né? Vamos aplaudir ao Senhor. O altar é todo teu. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Eu quero desde já agradecer a pastora Adelma, a pastora Laércio, pela oportunidade de estarmos hoje aqui, amém? Para você que não me conhece, eu sou pastor ali da IEQ, da Vila Garcia. Sou esposo da pastora Grace. A pastora não pôde estar conosco hoje porque ela está lá, dirigindo o culto lá na nossa igreja, amém? Na igreja que nós somos pastores, amém? Sou filho do Arthur. O Arthur é um rapaz já de 18 anos, é músico na casa do Senhor, é o meu primogênito. E também sou pai da Loíse. A Loíse vai fazer 5 anos agora, em dezembro. Depois de 13 anos, veio a Loíse, né? De tanta pastora insistir, eu quero outro filho. Eu falei, não, eu não quero. Ela falou, eu quero outro. Eu falei, sim, já que você quer. Era 2017. Eu falei para ela, se não vier esse ano, eu não quero mais. Aí a Loíse nasceu, fui logo lá e operei. O médico não quis operar a pastora, eu fui lá e operei, para não vir mais, né? Então, essa é a minha família, amém? E é um privilégio estar aqui com vocês para compartilhar da palavra de Deus, amém? E eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você, amém? Esta campanha, eu creio que ela será poderosa na sua vida, amém? Vai ser destravadas várias áreas na sua vida. Enquanto eu estava sentado ali, o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração, dizendo para mim, que existem 3 maneiras de você vencer o espírito devorador. 3 maneiras. Primeiro, é você sendo fiel ao Senhor, fiel a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas, não é isso que está escrito? Trazei todo o dízimo, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós bênção tal, que dela advenha maior abastança. Então a primeira atitude é você sendo fiel ao Senhor. Segundo, é aquilo que a pastora Adelma leu aqui sobre o profeta Joel. E quando você ler o contexto ali da profecia de Joel, que fala que vem os gafanhotos, cotador, migrador e destruidor, o contexto ali vai mostrar que para que fosse vencido aqueles espíritos, era necessário o povo se voltar para Deus em arrependimento, em confissão de pecados, em abandonar a prática do pecado, se arrepender e voltar a Deus. Então Deus viria, derramaria sobre o povo a chuva seródia, a temporã. Deus viria e faria encher os celeiros. Deus viria e faria transbordar os lagares. E a terceira atitude que eu vejo, é que eu quero falar com você nessa noite, é você tendo o Senhor como teu pastor, é você tendo Jesus como teu bom pastor.
Meu irmão, se você for fiel, porque tem pessoas, pastora Delma, que ela é fiel até no dízimo, mas ela é trapaceira, ela engana as pessoas, a bênção não vem. Então tem que se arrepender e se voltar para Deus. E você precisa ter Jesus como teu bom pastor. E é disso que eu quero falar com você. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Olha o que o salmista declara aqui. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Vou ler mais uma vez. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Meu irmão, se você tem o Senhor como teu pastor, você será um vencedor. Amém? Eu quero compartilhar com você um pouquinho a respeito deste salmo. É claro que eu não vou conseguir falar tudo, mas eu vou compartilhar algo da parte de Deus para você. Todos nós que estamos aqui conhecemos este salmo. Pastor, você vai pregar sobre o Salmo 93? Todo mundo conhece. Se você perguntar, sair ali fora e perguntar para alguém sobre o Salmo 23, melhor dizendo, né? As pessoas vão falar, o salmo que fala do pastor, e nada vai faltar. As pessoas conhecem. Este salmo, ele tem mais de 3.000 anos. E ao longo dos anos, desses 3.000 anos, este salmo ele tem servido de refrigério, ele tem trazido paz aos corações aflitos, ele tem mostrado em momentos de crise, em momentos de aperto, um Deus amoroso que vem e manifesta o teu poder, repreendendo todo o mal, suprindo as nossas necessidades. O Salmo 23, ele foi escrito pelo rei Davi. E Davi, ele escreve este salmo baseado na sua própria experiência, naquilo que ele viveu. Davi, ele passou por muitos momentos difíceis na sua vida. Davi, ele enfrentou a rejeição dos seus pais. Davi, ele enfrentou a inveja dos seus irmãos. Davi, ele enfrentou o ódio do rei Saul. Davi viu tragédias acontecer dentro da sua própria casa. Davi, ele passou por momentos muito complicados. No entanto, a gente não sabe quando ele escreveu o Salmo 23. Se ele escreveu quando ele ainda era um garoto, ou se ele escreveu quando ele já era o rei de Israel. Mas o que a gente sabe da vida de Davi é que antes dele ser rei em Israel, Davi, ele era um pastor de ovelhas. Davi era um menino que já cuidava, quando criança, das ovelhas de seu pai Jessé. Ele já cuidava. Lembra quando Jessé, pai de Davi, chama ele para levar mantimento para os irmãos mais velhos que estavam no campo de batalha? A Bíblia vai dizer que os seus irmãos, quando vê Davi chegar no campo de batalha, pergunta para ele: aonde você deixou aquelas poucas ovelhas para vir até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? A cuidar de quem?
O próprio Samuel, quando vai na casa de Jessé para ungir a Davi como rei, e Samuel pergunta para Jessé: passa todos os seus filhos diante de Jessé. E Samuel pergunta: acabaram os seus filhos? E Jessé responde: ainda há um menor. E aonde estava o menor? O menor estava no pasto, cuidando das ovelhas. Davi, ele era um pastor de ovelhas. E, meus queridos irmãos, um pastor de ovelhas, geralmente, ele cuidava de 10 ovelhas, até um rebanho de 100 ovelhas. O próprio Jesus, ele conta uma parábola das 100 ovelhas. Ele diz nessa parábola que uma delas se perderam, e o pastor coloca aquela ovelha, as 99 no aprisco, e vai pelos vales, pelas montanhas, pelos montes, à procura daquela ovelha que se perdeu. E quando o pastor encontra aquela ovelha que se perdeu, ele se enche de alegria. Ele pega aquela ovelha, tira os carrapichos, sara tuas feridas, coloca sobre o teu ombro e leva ela de volta para o aprisco. Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E Davi, ele era um bom pastor. Davi, ele amava as suas ovelhas. Ele amava as suas ovelhas. Ele era um bom pastor. Davi muitas vezes arriscou a tua vida por amor às suas ovelhas. Uma certa ocasião, ele conta para Saul que numa certa ocasião, ele estava no campo, veio um leão e tentou abocanhar uma das suas ovelhas, e ele diz: olha, rei, eu fui contra o leão e venci o leão e tirei a minha ovelha da sua boca. Da mesma forma eu fiz quando veio um urso contra as minhas ovelhas. Davi, ele era um bom pastor, ele amava as suas ovelhas, ele cuidava das suas ovelhas, ele dava a sua própria vida por amor às suas ovelhas. Ele agia assim. Ele era um bom pastor. O pastor, geralmente, ele tem duas ferramentas de trabalho. A primeira ferramenta é a vara. A vara, normalmente, ela era comprida e tinha uma ponta, era uma lança naquela vara. A vara, ela não servia para espancar a ovelha. Não, a vara era um instrumento para defender as ovelhas, porque quando vinha um predador, o pastor pegava aquela vara que tinha uma lança e lançava sobre o predador. O outro instrumento, posso usar isso aqui? Posso? O outro instrumento do pastor era um cajado. O cajado também era uma vara também. Só que o cajado era uma vara que tinha uma curva aqui. Aquele instrumento não era para dar, como se diz aí, cajadada na cabeça da ovelha. Não. Aquele instrumento era para que, se a ovelha, meus irmãos, ela caísse no buraco, o pastor lançava aquele cajado e colocava o cajado na barriguinha da ovelha e puxava ela para cima. O cajado servia para resgatar as ovelhas. Por isso o salmista, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, porque eu posso passar pelo vale da sombra e da morte, mas se o meu inimigo vier, o Senhor vai lançar a tua vara. Se eu cair no buraco, Ele vai lançar o teu cajado e vai me resgatar. Você pode aplaudir ao Senhor? Só que eu preciso dizer uma coisa para você.
Davi, ele não escreve o Salmo 23 na experiência de um pastor. Ele não escreve o Salmo 23 como um pastor. Ele escreve o Salmo 23 como se ele fosse uma ovelha. Ele escreve como se ele fosse essa ovelha do bom pastor. Vocês sabiam que a ovelha é um animal totalmente vulnerável? A ovelha é o único animal terreno que não possui muitas defesas. Aliás, a ovelha ela não sabe se defender. A única coisa que a ovelha sabe fazer para se defender é dar amarrada. Você sabe o que é dar amarrada? Dar amarrada é dar cabeçada. Pode ver no pasto de ovelha, muitas vezes você vai ver uma ovelha, viu, pastora Adelma? Muitas vezes as ovelhas dão cabeçada uma na outra. É a única defesa que ela tem. Mas o que é isto contra um predador como o leão, como o urso, como o coiote? Não é nada. A ovelha não tem defesa nenhuma. Por isso ela precisa de um pastor que a defenda. Ela também não tem instinto de direção, por isso ela precisa ser guiada. Ele diz: guia-me, guia-me pela vereda da tua justiça, guia-me em pastos verdejantes, guia-me em águas tranquilas. Porque ela precisa ser guiada. A ovelha é um animal bastante ingênuo. Ela não sabe discernir da comida boa e da comida má. Ela não sabe discernir se aquela erva, aquele mato que ela vai comer, vai fazer bem para ela. Por isso o pastor tem que guiá-la a pastos verdejantes. Meus irmãos, antes do pastor levar suas ovelhas a uma pastagem, o pastor, ele primeiro vai analisar aquela pastagem, e ele vai arrancar toda a erva que pode causar dano à ovelha, que pode matar a ovelha. Ele tira primeiro, depois ele leva aquela ovelha a pastos verdejantes. Porque ela não sabe discernir da sua comida, ela não sabe comer, ela pode comer uma erva venenosa e aquilo causar mal para ela. A ovelha é um animal muito medroso. A qualquer barulho, se ela não sentir o cheiro do pastor, ela fica toda trêmula, com medo. Por isso o pastor, muitas vezes, quando o pastor morria, as suas ovelhas não serviam mais para nada, elas serviam para ser levadas ao matadouro, porque a ovelha, ela não se adapta com qualquer um, ela tem o seu pastor, ela ouve, como Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e me segue, A ovelha é um animal muito sensível. Qualquer perturbação, ela sai correndo sem direção, desembestada. Qualquer perturbação, ela não sabe, parece com a gente, não é? Qualquer coisa a gente já fica todo trêmulo, qualquer coisa a gente perde a direção, qualquer coisa a gente sai aí por aí sem saber o que fazer. Mas meu irmão, minha irmã, você tem um bom pastor que vela. Meu irmão, não é porque eu estou aqui na presença da pastora Adelma, mas você tem uma ótima pastora que vela pela tua vida, e você tem um pastor supremo, Jesus Cristo, o teu pastor, meu irmão. Davi, ele escreve o Salmo 23 na perspectiva de uma ovelha.
Como a ovelha poderia se sentir se tivesse um bom pastor? Ele não fala daquela ovelha que tem um mau pastor, que deixa a sua ovelha cheia de carrapicho, cheia de carrapatos. Não, ele fala daquela ovelha que tem um bom pastor, como que se ele tivesse um bom pastor, porque o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. O bom pastor, às vezes, eu como pastor, as outras ovelhas não entendem por que o senhor liga para ciclano, por que você corre atrás do outro, eles não entendem, porque o bom pastor, ele dá vida pela ovelha, ele não quer que nenhuma se perca, ele cuida, ele ama. Davi escreve então essas palavras maravilhosas: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu bom pastor, e nada me faltará. Nada me faltará. Se eu tenho o Senhor como bom pastor, não há espírito devorador que seja capaz de destruir a minha vida, porque eu tenho um bom pastor que cuida de mim. Eu tenho um bom pastor. Então ele diz: o Senhor é o meu bom pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em outras traduções está escrito assim: não terei falta alguma. Em outras palavras, eu não preciso viver com a minha vida preocupado, porque eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. Se eu tenho um pastor, ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. Ele vai suprir. Ele vai suprir. Este versículo no original grego, no original hebraico, melhor dizendo, a palavra nada não está no original. A palavra nada não está no original. No original está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Sabe o que o salmista estava dizendo? Não é que eu não vou ter falta de nada. Sabe quem não vai faltar? É o próprio Deus, que não vai me faltar. Se o próprio Deus não vai te faltar na tua vida, meu irmão, será, meu irmão, que os teus inimigos vão prevalecer contra você? Se é Ele próprio que vai estar com você, te guiando, te defendendo, te guardando, suprindo as suas necessidades. É Ele que está com você. O Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor dos Exércitos. Você não terá falta de nada, porque é o próprio Deus que vai estar com você. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. É o próprio Deus que vai estar com você. É o próprio Deus que vai estar na tua vida, é o próprio Deus que vai estar na tua casa, é o próprio Deus que vai estar agindo na tua família, na vida dos teus filhos, é o próprio Deus que vai estar agindo, meu irmão, nas tuas finanças, é o próprio Deus que vai abrir alternativas, caminhos, portas para você, meu irmão. Você não vai ter falta de nada. O salmista declara: olha, eu fui moço, hoje eu sou velho. Lá no Salmo 37, versículo 25. Mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão.
Você não vai ficar desamparado. O inimigo tentou, lutou contra a tua vida, mas, meu irmão, se você se lançar nesta campanha com propósito de fé, você não vai ficar desamparado. A tua casa não vai ficar desamparada, meu irmão. Você não vai ficar desamparado. Quando a gente tem o Senhor como nosso pastor, nós podemos descansar, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. A gente não precisa ficar preocupado. A gente não precisa ficar ansiosos com as questões da vida. Eu não preciso ficar sem dormir. Eu não preciso ficar angustiado, sem saber o que vai ser do meu amanhã, porque eu tenho o Senhor, eu tenho o Deus da minha vida, eu tenho o Senhor Todo-Poderoso, eu tenho um pastor que cuida de mim, nada vai me faltar. O salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O tempo verbal que ele usa aqui é o futuro do presente. Ele está dizendo: o Senhor não me falta agora, e não vai me faltar no amanhã, não vai me faltar no mês que vem, não vai me faltar em novembro, não vai me faltar em dezembro. Ele vai estar comigo em todo o tempo, Ele não faltará. Ele não faltará, Ele não vai faltar para você. Você não está só, Ele está com você. Muitas vezes, nas nossas vidas, nós preocupamos com tantas coisas. Às vezes, nós ficamos ansiosos com o dia de amanhã. Às vezes, a gente não dorme com as preocupações. O que vai acontecer? Eu estava conversando com meu irmão ontem, e ele está me dizendo: eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir com a questão da política que está acontecendo no nosso país. Ele falando para mim: eu não consigo dormir, eu não consigo ter paz no meu coração, o que vai ser? Eu falei para ele: fica em paz, o Senhor é o teu pastor, a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está no Senhor Jesus. E Ele está no controle de todas as coisas, meu irmão. Ele está no controle das nossas vidas. O inimigo tentou, o inimigo tenta, ele se renda, ele ruge como leão, mas nós temos um Deus todo-poderoso. Quando a igreja do Senhor, quando nós nos voltarmos para Deus, Ele nos voltará para nós outros e mudará a nossa sorte. O império, eu quero declarar aqui, o império das trevas não prevalecerão na tua casa, o império das trevas não prevalecerão na tua família, o império das trevas não prevalecerão na igreja do Senhor, porque esta nação é do Senhor Jesus. Você não precisa ficar sem dormir. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Sabe, pastor, esses dias eu estava numa reunião de oração. Eu já vou encerrar aqui. Já estou encerrando. Esses dias eu estava numa reunião de oração. E você sabe que reunião de oração vai poucas pessoas, né? E eu estava falando naquela reunião. Nós não temos dificuldade nenhuma de lançar os nossos problemas para Deus. Você lança, você coloca diante de Deus tudo aquilo que te aflige, sim ou não? Você não ora, fala: Senhor. A gente lança, nós não temos dificuldade de lançar. A nossa dificuldade é confiar que Ele vai fazer. É confiar que Ele vai agir. É confiar que Ele vai fazer, que Ele vai trabalhar. Essa é a nossa dificuldade.
Mas o Senhor está falando para você nesta noite: creia em mim, confia em mim. Eu sou o teu pastor. Eu velo pela tua vida, eu velo pela tua casa, eu velo pela tua família, eu cuido de ti, eu cuido da tua casa, eu cuido dos seus. Descansa o teu coração, descansa a tua mente. Fala para o Senhor: Senhor, eu preciso do refrigério. Quantas vezes a nossa alma está abatida, os nossos pensamentos estão em turbilhões, e a gente precisa do refrigério. Nós precisamos dizer como salmista: guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, refrigera a minha alma, guia-me. Nós precisamos disso. Se você tem Deus, se você tem o Senhor como teu pastor, você vai vencer este inimigo. Você vai vencer este inimigo. Não vai faltar para você a paz no seu coração, porque Ele refrigera a tua alma. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não precisa ter medo, você não precisa ter medo, porque o Senhor é contigo. A vara dele e o cajado dele te consolam. Ele te guia pelo caminho reto, pelo caminho da justiça. Ele prepara diante de você uma mesa. Ele prepara uma mesa diante dos seus inimigos, aonde você celebrará a tua vitória. Quando você estiver ferido, Ele derrama sobre a tua cabeça o óleo, e o teu cálice transborda. A bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida, e você estará para sempre na casa do Senhor, porque você tem um bom pastor. Amém? Amém?